Bom dia, pessoal! Rapaz, o salão tá lotado. Tem gente lá no fundo, ó, de pé, sentada em umas cadeiras que a galera colocou. E que bom que tem muita gente assistindo a gente aí pelo YouTube. É bom vocês saberem que está sendo transmitido não só para a nossa equipe, mas a gente espalhou esse link de transmissão para o nacional. Então, tem outras pessoas também nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês não têm noção da minha alegria de ver assim a casa cheia e de poder vir falar desse tema que é extremamente relevante para nossas instituições. Não está passando. Está com delay. Eu vou conversar, esse momento que eu vou falar, vou conversar um pouquinho. Eu tenho que apontar para algum lugar? Eu vou conversar um pouquinho sobre dois aspectos. O primeiro é rapidamente, e vai ser bem rapidamente, é demonstrar para vocês como que nós estamos executando na prática tudo que o Deote trouxe. Foi bem interessante ver aquela mandala. Aquela mandala que o Deote trouxe, em que tem o compliance no centro, compliance na prática e tudo que é executado, ele foi passando por isso, né? Comunicação, treinamentos, gestão de risco e tal. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente está fazendo isso na prática, porque às vezes a galera não sabe o quanto a gente realmente executa e quanto todos nós executamos. Não somos a equipe aqui de governança, somos todos nós colaboradores. E o segundo ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas, tá bom? Vou passar por 4 pilares, começando por governança. Para vocês entenderem um pouquinho, governança, o nosso modelo de governança é baseado no modelo do Tribunal de Contas da União. Não porque é obrigatório, mas porque a gente identificou que é o mais aderente com a nossa realidade e a gente fez algumas adaptações. A segunda coisa importante é que governança é basicamente um modelo que determina como as decisões estratégicas são tomadas, desdobradas e aplicadas. A gente tem esse modelo desenhado e o que eu queria mostrar para vocês é para vocês perceberem como é que ele funciona, como que vocês fazem parte disso todos os dias. Então, essa imagem aqui é uma imagem do próprio Tribunal de Contas, é muito eloquente, que ela dá uma referência sobre a diferença entre governança e gestão. Acima está a parte de governança, abaixo a parte de gestão. E ela determina que governança são três atividades: avaliar, dirigir e monitorar. E que a gestão, a parte operacional, é planejar, executar e controlar. Então, vamos imaginar isso no dia a dia. Como é que a gente faz isso todo dia? Olhando pelo topo, lá em avaliar, imaginem algumas semanas antes de iniciar o planejamento estratégico. A área de estratégia lá pesquisa as situações de mercado, o histórico nosso, as tendências e passa isso para o executivo. O executivo determina diretrizes. As diretrizes para a gente começar a planejar. E aí a gente tem lá a nossa oficina de planejamento. Ali começa. Ele está fazendo no início a ação de avaliar e determinar diretrizes. No planejamento, nós aqui a área meio, eu a área meio, e o pessoal da operação, somos nós que já no nível de gestão elaboramos o planejamento. O executivo aprova, o conselho aprova, mas somos nós que planejamos, não somos? Nós que determinamos o volume de produção, as metas que nós vamos atingir, até precificação, e depois de aprovado, a gente parte para executar. Nós executamos essa operação. E nós controlamos ela todos os dias. Nós vendemos o quanto tinha que vender, nós matriculamos o quanto tinha que matricular, nós estamos entregando na qualidade que deveria. Todos os dias nós executamos essa ação de executar, nós realizamos a ação de executar e controlar. E quando é que a gente sobe para o monitoramento de novo? Na RAI, todos os meses. Então, todos os meses a gente apresenta para o executivo o que a gente atendeu, o que a gente não atendeu, e o executivo ali, novamente, naquele ato de monitoramento, avalia e dá nova diretriz. Ou ele segue o plano, ou muda o plano. E isso segue ciclicamente, todos os meses, anualmente, e a cada ciclo de planejamento. Então, por mais que pareça que governança é uma coisa aqui de cima, né, do Dr. Ricardo, do Dr. Felipe, do Dr. Bruno e os executivos, não.
ela sim, o ato é do executivo de tomar decisão, mas nós fazemos parte disso. E como é que isso fica mais claro? A gente tem um chamado sistema de governança em que demonstra aqui quais são os atores. Esse é o nosso sistema de governança. Então, olha aí, são 2 triângulos invertidos, governança num vértice para baixo, gestão num vértice para cima, e no centro a gente tem as instâncias internas de governança, ou seja, aqueles atores que tomam as decisões. No nosso caso, os conselhos, as assembleias gerais, o presidente do sistema, os executivos, quando tomam as decisões individualmente, Camila sobre o Senai, Cláudia sobre o SES e assim por diante, e o conselho de gestão, que é quando esses executivos e o presidente tomam decisões colegiadas, até onde eles têm a autonomia para tomar essa decisão, que não precisa subir ao conselho. Então, essas instâncias internas, são aquelas que tomam a decisão, elas estão no centro. No topo, início de tudo, estão as partes interessadas, que são para quem nós trabalhamos. Os cidadãos, as indústrias, os clientes. Então, nós recebemos inputs deles, entram no centro, chegam as diretrizes, toma-se as decisões e ela desdobra para o nível tático e nível operacional. Nível tático, as diretorias de negócio, nível operacional, as unidades operacionais. E as áreas meio se incluem aí dentro dessa parte operacional. E ainda como apoio a essas instâncias de governança, a gente tem as instâncias de apoio interno, nós da unidade de governança, a ouvidoria, comitê de ética, comitê de segurança da informação, comitê de gestão de risco, comissão de contas, e externo, auditoria independente, tribunal de contas, CGU e assim por diante. Deu para vocês se verem dentro desse processo? Deu para vocês se verem que vocês fazem parte disso? E que a gente só precisa continuar fazendo parte disso cada vez com mais comprometimento. Mudando de assunto, seguindo um pouquinho, indo para compliance. Quando a gente vai falar de compliance, é muita coisa, assim, é bem como o Deote disse, né? Não se fala assim em 40 minutos, mas eu trouxe cinco coisas principais. E aí eu vou falar bem rapidamente sobre esses aspectos do programa, já para dando um spoiler. No ano que vem, a gente estará com vocês bem de pertinho para falar sobre tudo isso. Unidade a unidade, gestor a gestor, numa conversa bem mais próxima, aí, numa coisinha que a gente vai chamar de compliance itinerante. Mas vamos lá. Começa com normatização, a gente já falou bastante disso, né? Revisão de regulamentos, políticas e tal. E agora a gente está fazendo todo um trabalho de padronização dos documentos da empresa, junto com a área de processos lá do CSC. E daí depois também vem a parte de processos ali embaixo. Espera-se que dentro de um programa exista evolução de processos, principalmente sobre o aspecto de conformidade e integridade. Isso já acontece muito fortemente, principalmente processos críticos, auditados pelo Tribunal de Contas. A gente já faz isso em grande volume. Capacitação. Hoje, 100% dos nossos colaboradores são capacitados sobre o programa e suas políticas. Vocês participaram do movimento maçante para capacitar os 1.500 que nós tínhamos de colaboradores até março, e dali para frente, todos os que entram, eles fazem integração com a nossa equipe, lá no onboard. E vem outras capacitações, tem capacitações dedicadas, tem um programa para o ano que vem. Conflito de interesse. Recordam que todos nós preenchemos uma declaração, declarando se nós tínhamos parentes de pessoas politicamente expostas e tal. Todas essas declarações foram analisadas uma a uma, tabuladas. E a gente entrega esse mês para o executivo, aonde existe alguma familiaridade ou alguma possibilidade aqui de conflito de interesse dentro da companhia. Agora, no próximo ano, a gente vai fazer isso também para os conselhos. E fornecedores. Vocês participaram de um trabalho incrível. A gente readequou mais de 15 mil contratos no último ano, inserindo cláusulas de LGPD e compliance e integridade, né? E também a gente já tem due diligence. Mais de 1.000 respostas de fornecedores. Essas respostas, aí a gente tem lá, ele dá as respostas sobre a integridade dele, recebe um nível de risco e a gente trata isso junto com ele com treinamentos e documentações. Então, a gente já faz isso, dentre outras muitas coisas. Seguindo um pouquinho, indo para a gestão de riscos, a gente fez um trabalho de mapeamento dos principais riscos da companhia, só os principais. Olhando direto para o planejamento estratégico, quais eram os riscos estratégicos, os riscos operacionais ligados direto à estratégia. Tem 50 riscos mapeados.
A gente tem comitê de gestão de riscos rodando, a gente tem riscos mapeados, matriz de risco de cada instituição, matriz de risco geral. E hoje o cenário que a gente tem é que 56% dos riscos são graves e 26% são intoleráveis. Aí diz, poxa, Cláudia, estamos feio na foto, né? Tá muito, a maioria deles são graves ou intoleráveis. É só porque a gente foi com foco. Se você vai mapear a empresa inteira, isso dilui. Mas a gente precisava começar pequeno. Hoje, 29 desses já estão em tratamento e 21 começam o tratamento agora nesse trimestre. Esses 21 são aqueles que são nas unidades. Então, a gente vai estar lá mais perto de vocês desenvolvendo esse trabalho lá. A gente tem um sistema de gerenciamento de riscos e o tratamento já é feito dentro desse sistema de forma um pouquinho mais automatizada. Evoluindo, monitoramento e controle. Rapaz, esse é um dos aspectos mais fortes para a gente. 40% da nossa equipe está aqui. Da nossa equipe de governança é dedicada somente a isso. E a gente tem tanto cuidado nisso, porque é o monitoramento e controle, são o resultado do monitoramento e controle que alimenta todo o resto do modelo, todo o resto do sistema de compliance para dizer onde a gente precisa melhorar, como a gente precisa melhorar, quais os gargalos que a gente tem. A gente divide ele em dois, monitoramento interno e auditoria independente. Monitoramento interno é o nosso monitoramento interno, é a equipe lá que está comigo que faz as ações de monitoramento que a gente chama. Como se fosse auditoria interna. Aqui alguns números, até o final desse mês vão ser concluídas 33 ações. Foram realizadas 23. Nessas 23 ações, mais de 30 mil verificações. Mais de 30 mil verificações. Vocês têm noção do que é isso? É documento pra caramba. Dessas 30 mil verificações, somente 8% se demonstraram desconformes. A gente sabe exatamente, porque a gente consegue identificar, a gente classifica por tema, por tipo, por unidade, por reincidência, exatamente aonde os problemas estão para poder corrigir. E tudo que é encontrado de não conforme entra em plano de ação para mudar para conformidade. Então, as unidades, às vezes, não sentem muito isso, porque lá nas unidades elas só respondem às ações de patrimônio, almoxarifado, gratuidade e caixa. Todas as outras são realizadas dentro do centro de serviço compartilhado. Então, a gente está num contato muito forte com eles. Mas uma coisa que é relevante, vocês estão vendo ali gratuidade com 84%. 84% das não conformidades é em gratuidade. E esse é o nosso maior problema? Depende de que ótica se analisa. O problema de gratuidade é bem fácil de resolver. Ele é grande, porque é um volume de documentos grande com alguma falha. Mas ele é simples. É só pedir o documento certo para o aluno quando ele entra. É bem fácil de resolver. Agora, precisa ter certo cuidado, e é isso que a gente cultiva muito. Outras podem ser mais difíceis, podem depender do sistema e tal. Mas gratuidade... E por que a gratuidade aparece tanto? Uma única ação de gratuidade tem, no mínimo, 5 mil verificações. Ela vai de 5 mil a 15 mil verificações. Pelo volume de dossiês que é analisado e pelo volume de documentos que a gente analisa também. Indo para a auditoria independente, eu não sei se vocês sabem, mas todos os nossos balanços de todas as nossas instituições, mensais e anuais, são auditados por uma auditoria externa. Ela está aqui todos os meses. Inclusive, agora, no final de ano, ela entra na última semana de dezembro aqui e só sai na segunda de março. Ela fica em uma auditoria contínua. 35 auditorias até o momento. 112 apontamentos, 117 resolvidos e 5 em tratamento. Não existe não conformidade identificada em auditoria independente que não seja tratada. Todas são. E aí, já fazendo aqui uma... Observem, somando o número 33 com o número 35, com mais 2 auditorias independentes que vão acontecer, nós estamos falando de 70 auditorias em 12 meses. Só sobre isso. Tem outras. 70 auditorias. Ou seja, a gente sabe exatamente em que a gente está acertando e o que a gente está errando. Isso é ótimo, porque a gente consegue corrigir. E a gente corrige. E aí, para vocês entenderem a diferença entre governança e unidade de governança, na verdade, se mistura muito, mas a nossa unidade de governança, ela trabalha com esses quatro núcleos aqui, 4 pilares. Governança, compliance, gestão de riscos e monitoramento. E eu passei aqui um pouquinho sobre o que cada um desses núcleos já fez.
Nós somos uma equipe de 11 pessoas atualmente, que trabalha pra caramba, com todo cuidado e todo esmero, para garantir que tudo aconteça da forma mais correta possível. Essa galera aqui, está aqui tudo sentadinha aqui na frente, brabos comigo, porque eu bati foto das meninas sem maquiagem. Mas essa galera aqui, eles estão sempre à disposição para atender em tudo, para resolver em tudo que vier a nós. Se a gente não souber, a gente corre atrás e tal. Todos os nossos contatos, assim como da ouvidoria, não sei onde Lu está, cadê Lu? A lá, Luzinha, da ouvidoria. Todos os nossos contatos estão nos nossos sites. Nos sites das nossas entidades, menu superior esquerdo, menu superior direito. Menu superior direito tem um botão chamado governança. Lá você tem área de governança, compliance, privacidade e ouvidoria. Todas as nossas políticas estão lá, todos os nossos contatos estão lá. Esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês está lá, o site foi atualizado ontem, está tudo lá. Então, acessem, tá? E contem com essa equipe, liguem para a gente. Seguindo um pouquinho mais, vamos mudar um pouquinho o foco. Agora, não falando mais especificamente sobre ações, mas falando sobre escolhas. Muito do que Deote falou, do que o Dr. Felipe falou, não foi combinado comigo, não. Mas vocês vão ver como que as coisas casam. Tanto essa parte que eu já mostrei, quanto a parte de escolhas. Nós temos a liberdade de escolha o tempo todo sobre tudo. Não é porque tem regra que você é obrigado a fazer. Você deve, mas você pode não fazer. Não fazer ou fazer é uma escolha sua. Se você não fizer, pode ter consequência, lógico. Mas ainda assim é uma escolha sua. E isso é que vai remeter um pouquinho à conduta ética, à integridade. E aí eu queria trazer um videozinho para vocês, que eu gosto muito sobre integridade. Vocês rodam o vídeo aí para a gente? Dá um medinho, né? Faça o certo mesmo quando ninguém estiver vendo. Isso é integridade. Isso é o que está escrito atrás dessa camisa. Então, se você tem alguma dúvida do que é integridade, faça o certo mesmo quando não estiver vendo.
Porque essa é a sua moral. Essa é a sua escolha. Não estamos falando de coisas grandes, em roubar um cofre de dinheiro. Não. É nas pequenas coisas. É não aceitar que a conta vem errada. É não cortar a fila do outro. É ajudar o teu colega no ambiente de trabalho. É sobre tudo. É sobre o dia a dia. Então, faça o certo mesmo quando ninguém estiver vendo. Isso é integridade. E aí, quando a gente fala de programa de compliance, de integridade, a gente fala muito sobre conduta, integridade e comprometimento. Né? E por mais que nós estejamos falando disso de uma forma coletiva, dentro de um programa, dentro de uma empresa, concorda comigo que as três coisas são completamente individuais? É a minha conduta, é a minha integridade, é o meu comprometimento. Por mais que se diga que exista uma conduta coletiva, ela só se forma pela soma das condutas de todos. Então, a gente cuida primeiro da nossa. A minha conduta, a minha integridade, o meu comprometimento. Eu bato no peito e digo, eu sou assim. E aí, automaticamente, o todo se forma. A conduta se forma. A conduta ética do programa, do sistema FIEP se forma por meio dos seus colaboradores. A conduta, a conduta de integridade do sistema FIEP se forma pelas condutas dos seus colaboradores. E o comprometimento do sistema FIEP com o que é correto, com o que é melhor e com a entrega para a indústria acontece pelo comprometimento dos seus colaboradores. Então, é o seu, o meu, o nosso. A instituição promove um ambiente favorável e seguro para o exercício da conduta ética, integridade e comprometimento. Mas realizar o exercício é uma escolha sua. Fazer o certo é a melhor escolha. Faça a sua escolha todos os dias, o tempo todo. É um exercício até às vezes difícil. Mas todo exercício torna as coisas assim automáticas. Certo? E se você tem dúvida, não fica com ela, esclareça. O sistema monta um arcabouço para lhe dar diversas possibilidades. Então, converse com a equipe de governança, converse com a ouvidoria, converse com a gestão de pessoas. A gente tem as business partners tão pertinho da gente, né? Então, assim, converse com o seu gestor. Gestor, converse com a gente. Nós temos tudo à mão. Esclareça suas dúvidas em todos os canais disponíveis. Gente, a dúvida ela é latente o tempo todo. A cada pergunta sobre conflito de interesse que chega lá para a gente junta um monte de gente assim, agora vamos analisar isso aqui, porque a gente tem que analisar um contexto inteiro. Tudo isso é muito novo para nós. 2019 para cá, a gente começou mesmo de forma maciça em 2020. 20 para 22, são 2 anos. A gente sabe como fazer? Mais ou menos. A gente sabe como fazer aquilo que a gente já fez, mas tem coisa nova chegando o tempo todo. Então, a dúvida vai haver o tempo todo. Quem tem muita certeza está lascado. Porque a possibilidade de errar, às vezes, é grande. Então, esclareça as suas dúvidas. E também, se você está latente em ti, se você tem algo que você quer reportar, que você acha que não está certo, você tem a ouvidoria para entrar em contato, fazer uma denúncia, uma reclamação, um elogio, o que for, mas as nossas denúncias elas entram oficialmente pelo canal de ouvidoria. Mas tem diversos contatos, mas use o canal de ouvidoria. E o canal de ouvidoria é que começa esse tratamento das denúncias e leva ao comitê de ética. Eu sou coordenadora do comitê de ética. Então, toda vez que a gente se reúne, vai falar de um único assunto. É um monte de gente assim, isso. Nós também temos as dúvidas, mas é um colegiado todo para esclarecer da melhor forma como que a gente deve conduzir ou como que certo ponto deve ser tratado de forma a garantir a integridade, a boa conduta, o respeito a todos e à instituição. E, já seguindo um pouquinho para o finalmente, falando em novidades, se você ainda tem dúvidas, cartilhas, saindo do forno, subiram para o site ontem. Cartilha de conduta para colaboradores é uma tradução do código de ética, a gente fez com todo esmero, assim, dando para vocês, assim, para cada situação, como que você pode analisar, como que você pode proceder, o que você pode fazer. E a cartilha sobre privacidade, proteção de dados e segurança da informação, a LGPD vem muito forte aí no próximo ano. As cartilhas ficaram muito boas, ficaram lindas aí com o apoio de Endomart. Usufruam, olhem lá.
As unidades vão receber também impresso para vocês discutirem. E aqui eu já jogo um desafio. Aqui eu já jogo um desafio para as unidades. Os gestores, os coordenadores receberam essa camisa, que é para usar nas unidades no momento que vocês estão. A camisa ela fala muita coisa, né? Ela é realmente para disseminar. Eu já jogo um desafio para vocês. Em janeiro, nas unidades, vocês sempre estão juntos, fazem planejamento, principalmente as escolas, né? Fazem planejamentos e tal. Peguem a cartilha, sentem um momentinho, conversem sobre algo, não precisa ser sobre todo, escolhe um tema ou algo que vocês estão vivenciando lá, dialoguem entre junto, com a camiseta no peito, batem uma foto e manda para a gente, que eu sei que vocês gostam de tirar foto. Mas usufruam, tá? E, falando de 2023, eu vou destacar só 3 pontos aí que vem, a gente vai trazer novidades 2023. O primeiro, compliance itinerante nas unidades. A partir de fevereiro, 1 unidade por semana, a gente vai passar um dia inteiro com eles. Vamos lá, conversar sobre cada tema, que dificuldade você tem, como é que eu te ajudo, como é que eu faço, como é que a gente interage em conjunto. Estruturação dos elos de compliance, aquela dúvida, né? Como é que a gente chega lá na ponta? Então, é ter lá em cada unidade operacional um elo de compliance, que a gente tem esse contato aqui mais próximo, e o mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais. E aí a gente vai começar aqui pela área meio, assim como a gente começou a gestão de risco na área meio, e agora está indo para a ponta, a gente vai começar mapeamento de dados aqui na área meio, e está indo para a ponta, e aqui tem outras coisas, mas tem muita novidade para o ano que vem. Já indo para o finalmente, é bem importante agradecer pelo seguinte, lá no vídeo inicial a gente fala, né, que esse programa só se torna real quando todos participam. Então, eu queria agradecer assim, abertamente a alta administração, a gente tem um apoio incondicional do Dr. Ricardo. O tempo todo eu estou com ele, eu levo para ele, eu converso com ele, demonstra. Ele me traz insights incríveis, do tipo, minha filha olhou, ele fala, minha filha, né? Minha filha olhou isso, observe aquilo, a gente tem que focar nisso. Então, ele realmente dialoga e conduz as coisas. Dr. Felipe também está com a gente o tempo todo, sempre nessa empolgação, né? Sempre nessa empolgação, mas é um apoio incondicional, porque realmente acreditam que esse é o melhor caminho para a gente. Dr. Bruno também dialoga com a gente o tempo todo, e avaliando o que está acontecendo, o resultado que está tendo, e apoiando isso, porque, começando por eles três, Dr. Ricardo, Dr. Felipe e Dr. Bruno, com toda a diretoria, acreditam realmente que o sistema FIEP pode ser cada vez melhor, cada vez mais correto, cada vez mais íntegro e produzir cada vez mais para a indústria com conformidade. Acelerar com conformidade. A alta administração, Camila, Cartacho, Israel, Pádua, é um diálogo afinadíssimo ali. Eu entrego para eles diversos problemas, mas já levo para eles, dá para fazer assim, dá para fazer assado, e a gente vai dialogando. E quando eu preciso de portas abertas para entrar nas unidades, sempre estão abertas. Às vezes eles falam, joga para depois do planejamento. Mas não existe não. A gente tem total liberdade para seguir. Aos gestores, porque é a nossa ponta direta, né? Então, vocês respondem as ações com a gente, gente, 15 mil contratos, mais de 1.500 colaboradores treinados, mais de 30 mil verificações, são porque os gestores estão com a gente ali, participando e interagindo e correspondendo. E os colaboradores, porque são vocês que fazem tudo isso. A gente já repetiu isso aqui N vezes, né? Se vocês pararem o pé e dizer a minha escolha é não, o sistema não anda, o compliance não existe, governança não existe. Então, realmente, assim, o meu profundo, mas profundo mesmo, grato, agradecimento a todos que vêm ajudando a gente nesse trabalho. Eu pulei ouvidoria, comitês e grupos de trabalho. Eu preciso da ouvidoria, eu preciso do comitê de ética, eu preciso do comitê de gestão de riscos, do comitê de segurança da informação, para fazer com que essa massa de atividades ande. E, para finalizar, eu queria um último videozinho que ele demonstra como a gente não é como a gente deve ser como grupo, mas eu fico feliz de ver que é assim que a gente é e é assim que a gente tem que se manter. Roda aí.
smarter to travel in groups. Nós somos assim, não somos? A gente é. A gente, como diria no projeto que eu estava lá na empresa antiga, a gente é rochedo. Não importa o problema, não importa se é o Tribunal de Contas, se é a CGU, se é uma tecnologia nova, se é um problema com o cliente, a gente resolve qualquer coisa, qualquer situação em conjunto. A gente é assim, porrada mesmo. E é assim que a gente tem que continuar, com a leveza e alegria que a gente tem no dia a dia, mas com a convicção de que aqui a gente é correto, a gente é bom, a gente faz o certo e o melhor todo dia. Ok? Compliance, fazer o certo é a melhor escolha. Obrigada muitíssimo a todos e até a próxima. Obrigado, Pissolato. Só lembrando, você fala um pouquinho rápido demais. Como é que a gente faz para tirar nossas dúvidas? Onde é que a gente acha o canal lá? Lá em todos os sites de qualquer uma das casas, canto superior direito, no menu superior, na botão governança, lá tem várias abas e tem todos os nossos contatos. Então não vamos ficar com dúvidas, vamos dar sugestões, vamos procurar mais, porque os canais estão sempre abertos, não é isso, Pissolato?